Deixa eu ver se tá tudo certinho. Tá ótimo. Muito boa noite. Boa noite para quem vai chegando. Acho que já estamos ao vivo aqui no YouTube e no Instagram. Tudo super conectado. Se vocês estiverem com algum problema de som, alguma coisa, é só me avisar, que aí eu dou uma olhada aqui. Deixa eu só fazer o teste do chat do YouTube. Beleza. Muito boa noite. Hoje a gente está aqui para mais um Depois do Expediente. Para quem já vem acompanhando, a gente está falando. Para quem já tem acompanhado nos últimos dias, a gente tem feito esses encontros aqui, o Depois do Expediente. Hoje, espero que todo mundo tenha podido descansar um pouco, né? Não abrir loja efetivamente, mas acaba sendo uma preparação, um encontro aqui para a gente começar a semana com força total, começar a semana cheio de energia, com ideias para você colocar em prática aí na sua loja, conseguir de alguma forma te ajudar a ter mais inspiração, ter mais energia, ter mais ideias para você fazer a sua loja vender mais, ter mais movimento, né? Que é tudo que a gente quer. A gente quer resultado, a gente quer fazer a nossa loja encontrar um caminho, né? Muitas vezes eu sinto muitas pessoas perdidas de alguma forma, buscando saídas, buscando aí soluções para fazer com que a loja de fato venda mais, que a loja de fato consiga encontrar bons resultados. Então, eu espero de coração poder ajudar vocês nesse caminho e trazer um pouco mais de inspiração, de conteúdo, de coisas que na minha experiência eu vi, já vivi e que vocês consigam colocar aí na prática. Né? Boa noite, Rejane. Tô sempre de olho no chat, tô de olho no chat do YouTube, tô de olho no chat do Instagram. Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, coisas que vocês queiram conversar mais detalhadamente, é só me escrever que eu tô sempre de olho aqui pra gente ir trocando bastante informações, tá? Muito bem. Hoje eu separei algumas coisas, uma conversa aqui que eu quero que também seja mais interativa, porque eu quero ajudar o máximo vocês possível. Como eu falei da vez passada, para quem pôde estar comigo na. Quando que foi? Gente, eu estou tão perdida no tempo. Acho que foi na quinta que a gente conversou, né? A última vez. Mas o último encontro que a gente teve aqui depois do expediente, eu falei que eu ia até colocar uma caixinha de pergunta para trazer um pouco mais das coisas que eu escuto que vocês têm mais dificuldade no negócio de vocês e trazer um pouco da minha visão, da minha perspectiva, do que eu acho que pode ajudar, de qual que é o pensamento que a gente pode, de alguma forma, fazer juntos para evoluir. Então, eu separei aqui 3 top dificuldades de coisas que chegaram até mim, né? Coisas que eu recebo na pesquisa da Operação Loja Cheia, coisas que chegaram pelo Instagram, coisas que eu converso com as minhas alunas, coisas que eu vejo ali acontecendo. Então, eu separei 3 e aí eu espero ajudar vocês. E coisas que a gente veio conversando também no chat esses tempos aqui de depois do expediente, coisas que vocês já foram me falando que tem algum tipo de dificuldade. Então, eu separei 3, separei algumas dicas para direcionar vocês o máximo possível para vocês já começarem a colocar a mão na massa, já começarem a trabalhar dentro da loja, dentro do negócio de vocês, tá? Então, eu separei essas 3. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu vou me apresentar bem rapidinho. Meu nome é Renata. Eu sou publicitária, né? E trabalho em marketing há mais de 20 anos já, então tenho bastante experiência aí dentro desse mundo do marketing. E eu tenho ajudado muitas empresas a faturarem mais através de estratégias, de técnicas que a gente conhece, vê e sabe de marketing e vendas. E aí, nos últimos tempos, eu comecei a ajudar pessoas que têm negócios para passar um pouco mais desse meu conhecimento, né? Coisas que as grandes empresas fazem, coisas que multinacionais fazem, marcas grandes e tudo que tem essa oportunidade. Como é que a gente consegue fazer um pouco mais da ponte desse conhecimento? Então,
Ao longo dos últimos tempos, eu tenho montado um método mesmo para fazer com que esse conhecimento, essa experiência fique mais ao alcance de todo mundo que precisa vender mais, que precisa atrair cliente, que precisa encontrar caminhos de crescimento. E eu sei que tem muita oportunidade, tem muita dona de loja que conecta comigo, que vem com diversas dificuldades, e eu sei que a minha experiência pode ajudar. Então, eu estruturei isso num método, de uma forma para fazer com que esse conteúdo seja mais acessível e a gente consiga fazer essa troca mais próxima. Então, quero que a sua loja esteja dentro dessa perspectiva, né, de uma loja que vende muito, e passar para vocês o máximo possível do meu conhecimento de marketing e vendas para ajudar vocês. E a gente vai falar bastante disso hoje, bem na prática mesmo, porque eu sei que isso faz a diferença. Tá? Para quem está chegando agora, como eu falei, eu estou ao vivo aqui, estou olhando no chat, tá? Então, qualquer dúvida é só ir me escrevendo. Boa noite, Sandra. Boa noite, Divânia. Boa noite, Eber. Acho que é Eber, né? Porque tá tudo juntinho assim. Mas boa noite para todos que vão chegando aí. Então vamos lá. Deixa eu fazer um lembrete aqui, porque tá chegando. Quando a gente começa a fazer, quando eu começo a fazer essas lives e tudo, e normalmente quando tem operação, eu começo a fazer mais lives, eu dou uma intensificada, até para ir conhecendo as pessoas que vão fazer parte da operação, entender um pouco mais, né, de quem que é e como eu posso ajudar cada vez mais. E eu sempre começo pensando assim, nossa, tá longe, né? Vai demorar ainda. E, gente, chegou, é amanhã eu já lanço a primeira aula da Operação Loja Cheia. Então, amanhã vai estar disponível às 8 horas da noite. Então, nesse horário que a gente costuma se encontrar aqui, às 8 horas da noite, estreia a aula 1, vai estar lá disponível o link. E vou recordar isso depois, mais no final também, mas para vocês que já estão aqui, já fiquem sabendo assim, nesse horário, às 8 horas da noite, eu vou estar ao vivo no chat da Operação Loja Cheia. Então, a gente vai poder assistir essa aula juntas, comentando, vendo o que está acontecendo, se tem dúvida ali, eu vou estar ali ao vivo comentando com vocês. Essa aula ela é gravada, essa primeira, então vocês vão receber o link, assim, ela estreia, mas ela é gravada, eu não estou ali falando ao vivo, então não vou interagir no chat, na conversa com vocês, mas eu vou estar ali assistindo junto para a gente interagir no chat, tá? Eu faço gravado porque não sei quem participou de algumas lives atrás, a luz pode acabar, ou a conexão com a internet, sei lá o que pode acontecer. Então, essas aulas, como a sequência ela é importante, eu deixo elas bem estruturadas e gravadas para você ter esse conteúdo assim bem de uma forma assertiva ali, sem a gente depender desses contratempos que podem acontecer, né? Então, mas eu vou estar às 8 horas da manhã, vou estar ao vivo no chat para a gente poder comentar e tirar dúvidas, tá bom? Então, espero todos vocês amanhã. Já deixa, assim, agendado esse espacinho das 8 horas para a gente estar junto de novo, que com certeza vai ter várias coisas legais. Preparei com muito carinho e aí eu vou até contar um pouco para vocês alguns spoilers do que vai ter nessa primeira aula, para vocês saberem por que é muito importante, tá? Estar lá. E quem ainda está aqui e não se inscreveu na Operação Loja Cheia, é muito fácil, é só ir lá no link do Instagram, @trampolim de negócios, e aí você vai poder se inscrever ali no link da bio, né? Então, assim, ali tem um link, é só clicar, deixar o nome, o telefone, se eu não me engano, o e-mail, e aí você vai se inscrever e participe do grupo do WhatsApp, porque aí é lá que vai, né? Eu mando por e-mail também todos os links, mas no grupo de WhatsApp eu mando os links para essa aula e vou fazer os lembretes para participar às 8 horas da noite comigo, tá? Então, não deixa de fazer parte. Se você conhece alguém, aliás, aproveitar, né? Se você conhece alguém que tem loja, alguma amiga, algum parente, alguém que vocês acham que pode se aproveitar desse conteúdo, gente, é muito legal a gente construir essa corrente mesmo, né, de transmitir conhecimento e tudo. Eu até estou em outro lugar hoje aqui, né, a luz está meio esquisita, ou a câmera talvez não esteja do jeito que vocês estão acostumados a me ver, porque eu vim estudar, estou fazendo um curso específico, e assim,
é tão legal quando a gente tem troca, sabe? De que as pessoas que estão fazendo ali junto e a gente consegue trocar, ter o mesmo tipo de conteúdo, tudo. Então, assim, se você conhece alguém que tem a loja, se você tem alguém que ajuda vocês na loja de vocês, traz junto, traz para assistir as aulas juntos, traz para participar também. É só se inscrever se quiser que a pessoa tenha acesso, ou tá dentro da sua casa, tá ali. Gente, assim, a melhor coisa que tem é quando a gente traz as pessoas juntos para elas, de alguma forma, participarem também, e ter com quem trocar informação é muito bom. Isso é uma coisa que faz muita diferença dentro do nosso negócio mesmo, sabe? Então, vale a pena espalhar tanto a possibilidade de participar, quanto também trazer para assistir junto com vocês, tá? Então, vamos lá. O que eu separei hoje aqui? Eu separei, olhei várias coisas, né? Então, assim, eu conversei com algumas pessoas que vieram conversar comigo por direct, eu dei uma olhada, né, uma revisada nas coisas que vocês me escrevem aqui nos chats das lives, porque eu tô sempre de olho, eu fico sempre antenada e pensando ali o que pode estar travando, né, de alguma forma, o que coloca vocês têm mais dificuldade dentro da loja de vocês. Coloquei caixinha de pergunta no Instagram, enfim. Então, aqui eu fiz um compilado de 3 dificuldades que eu tenho escutado muito de donas de loja. E aí eu espero que ajude vocês de alguma forma. Não sei se todo mundo está passando pelas mesmas dificuldades, mas aí vocês vão me contando se é uma dificuldade que vocês vivenciam aí, e um pouco do que eu pensei que pode ajudar vocês nesse sentido, tá? O que são coisas importantes para vocês considerarem e, de alguma forma, ir destravando, né? Porque, assim, acho que uma coisa que é importante é, quando a gente sabe que a gente tem uma dificuldade, quando a gente sabe que tem algo que trava o nosso crescimento, trava a nossa possibilidade de chegar onde a gente quer, o importante é que a gente comece a tomar ação e destrave isso efetivamente, né? Porque só ficar ali assim, eu sei que eu tenho algum tipo de impedimento, ou que tem alguma coisa que me trava o meu resultado, ou que faz com que eu não consiga sentir que a minha loja evolui da mesma forma como eu gostaria. E ficar só pensando ou reclamando eventualmente, ou ficar ali, isso é muito ruim, a gente não consegue sair muito disso. Então, acho que a gente já vem conversando, dá para entender um pouco que a dificuldade de todo mundo é mais ou menos parecida, né, de alguma forma. Todo mundo precisa de movimento, todo mundo tem concorrência, todo mundo tem, né, uma série de coisas que precisa acontecer, mas é importante que a gente comece a tomar ação, tá? Então, acho que a parte boa é que vocês estão aqui. Eu sempre falo assim que para mim é um privilégio poder ter gente com quem conversar, gente que está aqui, que queira escutar, e eu tenho certeza que tudo que eu posso passar para vocês, assim, eu vou tentar dar o meu melhor com o máximo de conhecimento, porque eu acho que a gente está nessa troca que é muito para o bem, né? É para realmente fazer com que a loja de vocês vá para um outro nível. E é importante que vocês tomem ação em relação a isso também. Então, assim, só escutar é muito bom, mas a gente precisa começar a tomar ação, tá? Então, o que eu coloquei aqui um pouco também são coisas para vocês refletirem e já começarem a tomar ação também para a loja de vocês, porque com certeza tem uma dona de loja aí, tem uma pessoa que realmente tem muita vontade de fazer, por estar aqui nesse horário, domingão, e porque tá se dedicando, né? Tá interessada em estudar, em aprender, tá bom? Então vamos lá. Ó, top 3, tá? Eu vou fazer uma contagem regressiva aqui. Então a terceira, e aí eu vou fazer top 3, top 2, top 1 depois. Então a terceira dificuldade que eu escuto muito, muito mesmo, que é essa dificuldade do não sei como atrair cliente. Ó, eu faço pesquisa para a Operação Loja Cheia, né? Já falei para vocês o quanto é importante a gente conhecer nosso público, conhecer as pessoas com quem a gente conversa, atende na loja. Eu faço a pesquisa, não sei se todo mundo teve a oportunidade de responder o questionário. Caso teve, já agradeço de coração, porque é realmente muito útil para mim. E ali, quando eu faço uma pergunta de qual que é a maior dificuldade, né? O que você sente de dificuldade na hora de pensar na sua loja e tudo, essa é uma das que sempre aparece, sempre que eu faço essa pesquisa, aparece assim com bastante gente lá comentando, que é o não sei como atrair clientes. Eu acho que essa coisa de assim, ter a loja e de alguma forma
achar que é o automático, né? Achar que assim, eu abri a loja, tô ali, então eu vou vender, né? A gente cria muito essa expectativa e a verdade é que a gente percebe rápido até que não é assim, né? Que não é simplesmente abrir a loja e ficar ali. Então a gente precisa fazer com que esse movimento aconteça. E aí a gente faz o que com isso, né? Então tá bom, entendi que não é só abrir a loja, entendi que eu preciso fazer esse movimento acontecer. Como é que eu faço isso? O que eu preciso para fazer isso? E aí eu separei 3 coisas que para mim são as essenciais que a gente precisa pensar, estruturar e cada vez mais ser consciente de que é isso que precisa para a gente conseguir fazer esse resultado para nossa loja. Tá? Então, assim, quando a gente pensa, e aí eu não sei, me contem aí no chat também, quem consegue ou quem tem essa dificuldade, assim, se é uma coisa que vocês passam por isso, essa dificuldade de não saber como atrair novos clientes e como fazer com que eles venham na loja. Então, vocês me contem se essa é uma dificuldade que vocês vivenciam também, e aí eu vou contando para vocês o que eu entendo que são 3 coisas que são muito importantes de serem feitas, que é o que você precisa fazer para atrair mais clientes. São 3 coisas: estratégia, repertório e recorrência. E eu vou explicar rapidinho o que são essas 3 coisas, por que elas são importantes, porque no final das contas é assim, quando a gente fala de atrair clientes, a gente está falando de atrair pessoas, de atrair um público, de fazer com que a venda aconteça e de fazer com que esse movimento ele seja uma coisa constante. Então, o primeiro ponto que a gente precisa pensar sempre é estratégia. Então, assim, não adianta, que é um pouco do que eu falo assim, adianta só eu abrir a porta da minha loja e ficar lá esperando que o cliente venha? Não adianta. Quando uma loja está fazendo isso, a primeira coisa que eu percebo é ela não tem uma estratégia. Ela não está pensando ali em como que ela vai fazer esse processo acontecer. Quem que é esse cliente? Como é que ela faz para fazer a loja dela ser mais atrativa? Né? Eu vou trazer um cliente que mora ali perto do meu bairro, eu vou trazer um cliente que mora na minha cidade, eu vou trazer um cliente porque eu vou fazer, ele vai me conhecer por conta do digital, eu vou trazer um cliente porque ele vai me conhecer através de uma outra loja, numa parceria, porque eu vou participar de uma feirinha ali na cidade, enfim. A gente precisa começar a entender quais são as estratégias que a gente vai fazer para a gente atrair os clientes, né? O que eu vou fazer para essa venda acontecer? E aí é importante a gente começar a entender que tem mais formas de vender, que não é só atrair novos clientes, tá? Então, dentro das 3 aulas da operação, a gente vai falar na segunda aula. Na segunda aula eu trago bastante coisa sobre esse pensamento estratégico, sobre o que a gente precisa fazer, né? Então, assim, eu tenho o meu módulo, vou dar vários spoilers aqui, tá? Mas, assim, dentro do meu método são 5 módulos, tá? São 5 passos para você fazer esse processo cadenciado na sua loja, né? Para você ter esse método para replicar isso. O primeiro, ele fala muito sobre estratégia, porque sem estratégia a gente não começa, né? Ou a gente começa fazendo errado, a gente começa fazendo uma coisa que não necessariamente é aquela que a gente precisa, e aí a gente fica meio perdido, sabe? Então, se eu não tenho fluxo na minha loja e eu faço uma coisa só ali paradinha na minha loja, dificilmente isso vai fazer resultado. Então, a gente precisa pensar numa estratégia mesmo de como, né? E aí cada loja tem a sua, cada loja tem o seu momento, então é importante dentro desse processo entender a lógica por trás da estratégia e como é que a gente faz isso, tá? Então, assim, lá na aula 2 eu vou falar bastante sobre isso. A outra coisa que é importante a gente entender para atrair clientes é ampliar o nosso repertório. Tá, então assim, por exemplo, eu faço bastante coisa, até tô meio paradinha no Instagram de conteúdo, mas tem muito conteúdo lá, inclusive, que é relacionado a repertório. O que é o repertório? É a gente pensar o que é possível de ser feito, né? Que tipos de ideias que a gente pode fazer, que tipos de ações que a gente pode fazer, como é que eu posso fazer essa interação com o meu cliente de um jeito que seja interessante para ele, que faça sentido para minha loja. Então, uma vez que eu defini lá qual que é a minha estratégia, né? O que é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer para ter esse crescimento, eu preciso entender qual que é a mecânica, qual é o mecanismo ali, o que eu vou fazer para isso acontecer.
E aí é uma coisa muito importante que as duas coisas estejam conectadas, né? Assim, que a minha estratégia esteja conectada com a minha ação de vendas. Então é um pouco do que eu estava falando para a gente colocar bem em ordens práticas aqui. Eu vi que tem o meu concorrente está fazendo um leve 4, pague 3. Né? Então, fui lá fazendo uma promoção de leve 4 itens e pague 3. E aí serve para qualquer setor, tá? Então, não sei qual que é o setor de vocês, algumas eu até conheço já, mas se vocês quiserem colocar aqui o setor de vocês, também eu trago um pouco mais de exemplos já pensando no setor e na loja, tá? Mas aí meu concorrente fez lá um leve 4, pague 3. Eu vi que ele fez isso, achei que a ideia é boa, eu acho que isso vai funcionar na minha loja, aí eu vou lá e copio a mesma coisa. Pode ser que funcione, mas se a sua loja não tiver no mesmo momento que a dele, não tiver a mesma estratégia dele, não necessariamente ela vai funcionar para você da mesma forma. Tá? Então, assim, se eu faço uma promoção de leve 4, pague 3, ela faz parte do repertório, é um tipo de ação que existe, é um tipo de ação que muitas lojas fazem, mas ela está conectada com uma estratégia muito específica. Ela não serve para qualquer estratégia. Né? Eu faço um leve 4, pague 3 quando eu penso em produtos que eu quero vender mais quantidade, eu tenho estoque maior, eu tenho lá, assim, eu tenho uma situação específica que eu preciso resolver. E aí eu vou lá e faço um leve 4, pague 3. Então, essa conexão, ela é muito importante da gente ter, né? Então, assim, não é simplesmente, eu vou ficar ali fazendo uma ação comum de vendas, como a gente vê nas lojas acontecendo. A gente precisa começar a fazer essa ação de um jeito que ela esteja muito conectada. E aí eu ensino vocês isso também lá. Aula 2 é onde eu dou o passo a passo ali, né, do método. E aí a gente vê que, assim, quando eu faço essa conexão entre estratégia e repertório, a gente consegue fazer uma ação que realmente gere valor para a loja, que a gente consiga ter realmente, né, a gente consegue estar fazendo alguma coisa que vai trazer o resultado que eu espero e no momento que a minha loja precisa. Tá? Então, eu coloco isso bem num passo a passo, claro, para a gente conseguir fazer essas conexões, independente do momento que a loja está. Porque seria muito fácil para mim falar assim, eu vou ensinar vocês a fazer um sorteio. Mas eu sei que o sorteio não serve para todo mundo, então eu prefiro ensinar vocês a fazer uma coisa que realmente faça a diferença para o momento da loja de vocês. Por isso, estratégia é importante e o repertório conectado a isso. E aí, em repertório, gente, a gente pode fazer um monte de ações. Vocês podem olhar nas lojas e tudo, existem muitas possibilidades. Eu mesma, assim, na minha experiência, eu já implementei não sei quantas vezes, quantos tipos de ações diferentes, né? Então, imagina assim, as grandes marcas fazem de evento, sorteio, ações tipo essas de leve 4, pague 3, desconto progressivo, cashback, que mais? Dia especial, enfim, tem um monte de ações, lá dentro do meu método eu tenho acho que mais de 50 mapeados, tipos diferentes, porque é isso, quando a gente sabe o que a gente precisa fazer, e aí a gente tem um leque de opções, é mais fácil conectar. Tá? Então, assim, essa base é muito importante de cada vez vocês irem se aprofundando mais. E a outra coisa, que é o terceiro ponto para atrair cliente, é recorrência. Tá? Então, assim, é fazer isso repetidas vezes. Renata, mas dá trabalho. Gente, dá trabalho ter negócio. Tá? Esse é o primeiro ponto de partida, assim. Mas não adianta, assim, a gente fazer uma ação que vai funcionar uma vez e aí depois eu tô bem. A gente tem que ser muito ativo o tempo todo. Então, essa recorrência, né, o fazer várias vezes, o repetir, e não necessariamente a mesma coisa, porque aí a gente vai mudando a estratégia, pensando em quais são as possibilidades, tudo. Então, essa coisa de você fazer a recorrência, ela é muito importante, tá? Então, são 3 pilares. E aí, assim, esses são os 3 pilares do método que vocês vão aprender lá na Operação Loja Cheia. Porque aí eu consigo fazer isso com um passo a passo que faz isso de um jeito mais simples, né? Então, assim, todo o conhecimento que eu uso dentro das grandes empresas, que tem uma coisa mais complexa por trás, eu consigo simplificar isso para a gente fazer assim, primeiro você faz isso, depois você faz isso, depois você faz aquilo. E aí você consegue ter esses 3 pilares dentro do seu processo aí de vendas, tá? Então, eu trago aqui um pouco mais desse conceito para vocês entenderem que atrair o cliente precisa ter um pensamento cadenciado, precisa ter um método por trás, mas ao invés de ficar aqui, eu vou te ensinar a teoria de como é que a gente faz a estratégia, como é que a gente faz não sei o quê, dentro da operação eu vou dar o passo a passo de um jeito muito mais mastigado, muito mais na prática para você acessar esses 3 pontos de um jeito que seja muito mais fluido para vocês, tá? Mas assim, é importante entender que
Atrair clientes é um processo que realmente precisa fazer esse método, porque assim, seria muito mais fácil ensinar para vocês assim, eu vou ensinar vocês a fazerem um tipo de ação. Mas eu estaria com certeza direcionando as pessoas para os lugares que não necessariamente elas precisam. Por isso que eu prefiro ensinar vocês a base mesmo, qual que é o fundamento disso. E aí a gente juntas vamos fazer esses fundamentos acontecerem. Tá? Então, essa visão, ela é muito importante. E só de ter essa visão, só de entender que vocês precisam pensar nessa cadeia de coisas, e aí depois lá no meu método com 5 passos que eu tenho, isso já coloca vocês com certeza na frente, porque vocês vão parar de atirar no escuro, né? Vocês vão falar assim, não, eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso e aquilo, tá? Então, essas são as 3 coisas, 3 fundamentos que são importantes que vocês tenham e conheçam para gente ser uma dona de loja daquelas assim, para realmente, porque assim, o que eu ensino para vocês aqui é para vocês serem loja boa, loja que tem potencial de crescimento, loja que tem potencial de expansão, é realmente um conhecimento que não é só para a gente fechar uma venda do mês, eu quero realmente que vocês levem a loja de vocês para um próximo nível, porque eu sei que todas têm potencial para isso. Tudo bem até aqui, gente? Que aí eu vou pro top 2, que eu sei, que essa eu escutei bastante aqui. Toda vez que a gente fala disso, aparece aqui, né? Top 2 de coisas que eu escuto. Quem aí tem vergonha de vender, de gravar? E aí aparecem essas duas, tá? Assim, eu sinto que tem gente que tem vergonha de vender e gente que tem vergonha de gravar vídeo, de fazer post, de aparecer. Essa é uma coisa que eu recorrentemente escuto as pessoas e sinto que é onde muitas vezes muita gente trava, querendo sabe que é necessário, já tem essa consciência de que sim, a gente precisa de alguma forma aparecer, estar conectado ali, mas a gente precisa, mas vencer essa barreira, ela é muito difícil, né? E tem gente que tem a vergonha do gravar, de fazer o post e tudo, e tem gente que eu escuto muito que tem vergonha de vender. E aí eu vou ser bem sincera com vocês, bem transparente, porque eu só sei ser assim também, tá, gente? Então, eu sou um tipo de pessoa que tem vergonha de vender. Tem, assim, é uma coisa que eu não é natural para mim. Sabe, não é natural eu falar assim, e aí eu vou oferecer um produto e aí eu vou ali de alguma forma ficar insistindo. Eu, às vezes, assim, quando eu tô com turma aberta, gente, eu morro de vergonha assim, de fazer essa aproximação de vendas, sabe? Porque eu não sei se vocês conhecem gente que, assim, tem aquela coisa de vendedor nata, sabe? Nossa, assim, nasceu com isso, vende qualquer coisa, consegue fazer ali, né? Assim, pode dar qualquer coisa para a pessoa. Eu conheço algumas pessoas que eu vejo na minha cabeça, sempre quando eu penso em vendedor, assim, e eu falo assim, gente, eu não sou isso, eu não nasci com com esse dom de alguma forma, sabe? De ter a cara de pau, de oferecer, de insistir, de ficar ali, né, fazendo esse processo de vendas que muitas vezes a gente vê, algumas conseguem e tem essa naturalidade e não tem nenhum tipo de vergonha, não tem, né, não sente nenhum tipo de constrangimento em fazer isso, mas tem gente que não é assim, né, que não é tão natural. Eu, por exemplo, sou dessas pessoas, e aí eu vou contar um pouco mais, assim, dentro dessa perspectiva do ter vergonha de vender, de gravar, vou contar um pouco para vocês o que faz eu me sentir melhor, e aí, se isso for de utilidade para vocês, acho que já serve para a gente refletir, e se não for também, eu acho que vale a pena pensar o que são as barreiras, né? Para mim, o grande processo que eu faço é sempre pensar assim, por que eu tenho vergonha, sabe? O que me constrange de alguma forma ficar insistindo, oferecendo alguma coisa, assim, ou eu vou gravar um vídeo e vou estar aqui na live. Assim, no começo, gente, assim, eu fazia muita live para ninguém. Hoje eu ainda faço para poucas pessoas, assim, não sou muito conhecida, né? Mas, assim, eu fazia para ninguém, eu achava ótimo, porque eu falava assim, gente, graças a Deus ninguém tá vendo. Eu não avisava ninguém que eu ia fazer live, porque eu falava assim, eu não quero ninguém me olhando, não quero saber que tem alguém me assistindo. Às vezes eu ficava assim, sem olhar para chat, sem olhar para quem tinha visualização, porque eu falava assim, eu prefiro nem ver que as pessoas estão me vendo.
eu abria no YouTube para quem estava inscrito, aí eu não abria no Instagram, porque eu falei assim, eu não sei quem que no Instagram vai entrar, aí vai entrar gente que é, sei lá, da família, amigo, não sei o que, vai ficar falando que eu sou blogueirinha, que agora eu tô fazendo live, sabe essas coisas? Não sei se vocês pensam igual, algumas que eu já conversei, por isso que é o top 2 aqui, vem muito isso, né, a gente tem essas barreiras. Primeiro eu queria dizer que é isso, eu tenho várias barreiras em relação a isso, então o importante é entender o que está por trás, sabe? Então eu comecei a fazer um pouco desse processo também, assim, de o que me impede, né? O que faz com que eu me sinta dessa forma? Quais são as coisas que fazem eu me sentir diferente? Quais são as coisas que poderiam fazer com que esse ato de vender, de oferecer o meu produto, o que poderia fazer com que eu me sentisse melhor fazendo? E aí eu separei duas coisinhas aqui, dois pensamentos para vocês refletirem junto comigo aqui, eu contar um pouco o que para mim me ajuda a perder a vergonha, estar aqui, inclusive, fazendo a live, conversando com vocês, e fico aqui 1 hora falando, né, sem parar. Tem duas coisas. Então, a primeira coisa tem que ter um sentido, tá? Então, assim, o que para mim faz eu me mover nesse sentido de falar assim, não, por que eu quero ter alunas? Por que eu quero vender? Por que no final desse processo da operação, inclusive, tem como é que você pode ter a minha ajuda mais diretamente? Então, tem uma oferta lá no final de eu vou ensinar várias coisas, vou mostrar o meu método, e aí lá no final eu vou ter uma forma onde você vai poder ter a minha ajuda mais diretamente. Por que eu venço essa barreira, inclusive de falar isso aqui para vocês? Porque para mim eu consegui entender um sentido disso. Então assim, eu sei que se eu não faço isso dessa forma, eu vou chegar em menos pessoas. Eu sei que se eu não faço isso dessa forma, eu não vou conseguir ajudar as pessoas que eu quero ajudar, as donas de loja que eu quero ajudar. Então, quando eu entendo que a forma para eu ajudar as pessoas, e eu sei que o que eu entrego, eu sei a minha proximidade que eu tenho com as minhas alunas, eu sei que o que eu vou entregar, ele é realmente algo que pode trazer o benefício, eu faço isso de um jeito que me traz mais tranquilidade de fazer. Porque eu sei que eu não estou enganando ninguém, eu sei que eu não estou querendo vender só por vender. Então, quanto mais eu me aproximo dessa coisa de eu não quero só vender por vender, mais eu perco a vergonha de fazer isso, sabe? Mais eu me sinto menos vulnerável, porque eu falo assim, esse é o jeito que eu tenho de ajudar as pessoas, né? Eu não consigo fazer trabalho voluntário para ajudar todo mundo o tempo todo, então eu preciso fazer isso em um formato mais estruturado, onde a gente tem essa troca mais comercial, de alguma forma. Então, como é que eu faço isso? Eu faço isso ter sentido. Como é que isso pode fazer sentido para vocês na loja de vocês, para a gente também tornar isso mais próximo? Se o que vocês vendem realmente tem um poder de transformação, então assim, vamos pensar, tem moda, tem alguém que falou moda aqui, né? Deixa eu ver aqui uns exemplos. Mas assim, se eu vendo moda feminina, se eu só estou tentando vender as peças ali, se eu estou vendendo só, eu quero vender mais vestidos, eu quero vender mais camisas, eu quero vender mais itens, peças e ficar ali oferecendo as coisas que eu tenho de produto, mais difícil para mim seria. Tá? Então, assim, porque eu ia ficar ali tentando fazer a venda. E é insistência, né? E leva esse aqui, e faz isso aqui, faz isso aqui. Agora, se eu, dona de uma loja de roupas, eu consigo entender que a minha roupa é uma forma da pessoa se sentir melhor, se sentir mais bonita, de ter um guarda-roupa que ajude ela de alguma forma, que eu consiga fazer com que ela faça melhores escolhas. Então, assim, se eu consigo, como dona de loja, entendendo aquilo que eu ofereço, consigo fazer com que realmente a minha pessoa, a pessoa que está ali na minha loja, ela vai sair melhor daquilo, né? Ela vai sair com algo que ela realmente gostou, com algo que fez a diferença, com algo que eu realmente acredito, eu venderia roupa para qualquer um, mesmo tendo vergonha, porque eu estou fazendo aquilo de um jeito muito mais genuíno, com mais sentido. Vocês conseguem perceber um pouco dessa dinâmica? Então assim, vou trazer o exemplo de papelaria também. Então assim, se eu tô ali só, volta às aulas, bota caderno, caneta, não sei o quê, quantidade,
eu com certeza vou ter essa dificuldade também, porque aí eu estou pensando em quantidade, eu estou pensando em faturamento, eu estou pensando em vender mais simplesmente. Agora, se eu consigo fazer com que a minha experiência ali de compra, a minha experiência do que eu estou trazendo de serviço, então, olha, eu estou te mostrando que as melhores opções são essas aqui de cadernos de canetas, se eu estou mostrando que eu consigo fazer serviços de, por exemplo, eu tenho uma aluna que tem papelaria e ela faz vários serviços adicionados. Então, ela faz uma embalagem de presente muito mais bonita, ela faz um processo de volta às aulas, onde ela consegue realmente fazer com que a ajuda desse processo de volta às aulas, que é muito trabalhosa, né? Pensar na lista inteira lá de materiais e tudo, ela consegue fazer isso de um jeito mais organizado, consegue facilitar para a mãe e para o pai esse momento. Então, assim, quando a gente consegue fazer esse processo, pensando efetivamente em como é que eu vou servir, como é que eu vou fazer com que aquele meu produto não seja simplesmente um consumo, ele tem um sentido na vida da pessoa, mais eu consigo me conectar e mais eu consigo ser vendedora, sabe? Mais eu consigo ver um propósito em oferecer, em convencer, inclusive, porque eu consigo fazer essa conexão melhor. Então, por exemplo, Sibeli, você tem papelaria personalizada, né? Também. Então, assim, você conseguir fazer com que a pessoa sinta que aquilo tem um significado maior. Não é só sobre ter uma agenda, não é só sobre ter um planner, é sobre ter um planner que é pensado para você, que vai te ajudar no seu dia a dia. Eu sou super desorganizada, tá? Então vamos pensar assim, que você está vendendo para mim com sentido. Você sabe que você teve interesse em entender por que eu estou interessada num planner, você teve interesse em entender de por que aquilo pode ser algo interessante para mim. E aí eu vou te falar assim que eu sou muito desorganizada, eu preciso ter tudo anotadinho. Se você sabe disso e você tem um planner que vai me ajudar a me organizar no meu dia a dia e que vai fazer essa minha dor de desorganização ser melhor, né, ser uma coisa mais legal, você vai vender para mim com muito mais facilidade. Você vai, tanto do seu lado oferecendo, quanto para mim que vou estar ali conectada com você nesse sentido, né? Que você vai fazer, nossa, ela está enxergando o meu problema e ela está trazendo uma solução para o meu problema efetivamente. Ela não está simplesmente falando assim, tem um planner, compre aqui, tá na promoção, olha só, e compre um e leva outro, e você precisa. É diferente a conversa. Então, assim, eu perco muito da minha vergonha de gravar vídeo, de fazer coisa, de criar produto, de pensar em serviço, quando eu realmente vejo algo que tem sentido, tá? Quando eu vejo que eu consigo fazer essa conexão, né? Então, assim, o ter sentido é você realmente falar assim, não, eu vou pensar naquela pessoa, e aí não precisa ser um grande pensamento. Às vezes é uma pergunta a mais para a pessoa que entra na sua loja, às vezes é uma conexão a mais ali que você consegue fazer. Você já conseguiu entender o que ela está buscando, o que ela está querendo, né? E assim, ter esses gatilhos de buscar o sentido, assim, é uma coisa que eu não sei se faz sentido para vocês, mas para mim faz muita diferença, porque assim, eu consigo fazer o que eu faço, gravar vídeo, fazer a venda de produto, abordagem, mandar mensagem de WhatsApp, que às vezes eu falo assim, ai meu Deus do céu, eu fico lá mandando as mensagens de WhatsApp e tudo, mas é porque eu sei que tem um sentido por trás, eu sei que eu realmente vou oferecer o meu melhor, eu vou dar do jeito que eu vou cada vez mais aprimorando, entendendo que faz sentido, e que eu sei que eu vou trazer um benefício. Então, não percam isso de vista. A gente nem imagina às vezes, mas a vida das pessoas pode melhorar muito pelo que a gente pode oferecer para elas. E aí, assim, é um produto, é uma roupa, é uma papelaria, né, assim, qualquer coisa, um cosmético, às vezes a pessoa está passando por alguma coisa e às vezes é um batom que ela compra que devolve para ela a autoestima que ela precisa. Né? Então, assim, às vezes ela está ali super estressada e é uma papelaria de pintura que não sei o que pode ajudar a fazer ela desestressar, pode dar para ela um momento mais especial. Às vezes é um caderno ali personalizado, alguma coisa personalizada que faz ela se sentir mais importante. Então, assim, esse sentido, busquem essa conexão na loja de vocês, no que vocês vendem com o cliente de vocês, porque assim, ajuda muito a gente a destravar e a perder essa vergonha que pode estar por trás, tá? Então, assim, a hora que a gente for gravar um vídeo, é em ordem bem, hora prática, assim, né? Vou gravar um vídeo, tô com vergonha,
pensa o que a pessoa pode ganhar com isso. Né? Então, assim, o que ela vai ter de melhor de você, o que ela ganha com o seu personalizado, o que ela ganha comprando esse cosmético, o que ela ganha comprando essa roupa. Grava o vídeo pensando nisso. Genuinamente, você vai contar para a pessoa por que ela deveria, o que ela vai ganhar com isso. Vocês vão ver que, assim, várias coisas interessantes acontecem, sabe? Várias coisas, inclusive as pessoas começam a olhar mais, elas se conectam mais. Muitas vezes, às vezes as pessoas escrevem para mim e falam assim: nossa, você não imagina o quanto esse conteúdo me ajudou, porque eu estava quase desistindo. Coisas que a gente nem imagina que acontecem ao redor, mas às vezes porque a gente deu uma ideia de alguma coisa que está relacionada com a nossa loja, com o nosso produto, com o nosso serviço, que faz toda a diferença na vida de alguém. E aí, quando eu percebo isso, que tem um sentido, aí eu faço o próximo, e aí eu continuo. E aí, assim, agora, depois de fazer várias vezes, vai mais fácil. Porque eu já entendi o sentido, então eu não preciso mais destravar, o sentido tá claro para mim. E aí eu já peguei prática, né? Então, assim, abrir live aqui, conversar com vocês e tudo, vai que vai, porque aí eu já fiz uma, já fiz duas, já fiz três, e aí, né, é mais tranquilo. A gente vai ganhando a gente vai perdendo essa vergonha, né, de alguma forma. E a outra coisa que eu queria falar e a outra coisa que me ajuda a perder a vergonha e a fazer o vídeo, e aí é o seu ponto, tem dia que eu nem posto. O que me ajuda a estar aqui, a fazer, a ter essas conversas, a abrir live, a colocar ali o conteúdo na rua, né, de alguma forma, é o teu objetivo. Então, assim, quando eu tô solta, então eu falo assim, preciso postar. Eu não posto. O dia ele começa a entrar assim, em várias outras prioridades entram na minha vida. Porque aí eu fico naquela coisa assim, eu tenho que postar alguma coisa. Agora, se eu tenho um objetivo, então, por exemplo, eu tenho que postar um stories, porque eu vou fazer uma live, eu quero que as pessoas saibam da minha live, e eu quero saber as dúvidas das pessoas, então eu vou colocar uma caixinha de pergunta, porque eu quero escutar das pessoas o que elas têm para me dizer, para me contar do que elas têm de dificuldade. Quando eu tenho isso, quando eu já tenho esse objetivo, claro, eu faço. Então isso também me ajuda a destravar, porque aí eu falo assim, não, eu vou fazer um stories, porque eu quero contar que eu vou ter uma live, e eu quero abrir uma caixinha de perguntas porque eu quero escutar o que as pessoas têm de dúvida. Então, assim, eu defini esse objetivo. E aí eu faço. Vai fazer o melhor? Vai todos saírem muito bem? Não necessariamente. Mas eu vou fazer. Porque eu defini ali qual que é o meu objetivo. Né? Eu não estou assim, o que eu vou fazer hoje? Né? Então, o que é o que eu vou ali, de alguma forma, da onde que eu vou tirar uma ideia para postar? Então, a gente fica muito perdido se a gente deixa esse processo acontecer dessa forma. Então, o teu objetivo me ajuda. E isso conecta muito com o que eu estava falando sobre você conseguir atrair cliente. Então, quando eu falo ali que você tem que ter estratégia, o repertório e a recorrência, essa conexão ajuda muito você a entender o seu objetivo. Você fala assim, não, então eu vou fazer uma atividade específica lá na minha loja, que está conectada com a ação, que não sei o quê, e aí eu vou fazer o post disso, porque eu tenho o que é, né? Eu sei por que eu estou fazendo o post, eu já tenho ali planejado, eu já sei que eu vou fazer aquela ação naquela data, daquele jeito, e eu tenho um post que faz parte desse processo. Aí você vai lá e faz. Então, assim, isso funciona muito com as minhas alunas também. A gente está fazendo um processo de ações, né? De fazer algumas coisas ali de passo a passo. Quando a gente consegue falar assim, não, você tem uma ação, e aí dentro dessa ação você tem que fazer esse post, ela vai fazer o post. E aí eu escuto muito isso de volta, do tipo, não, eu sabia que eu tinha que gravar o vídeo, e aí eu já consegui fazer o vídeo, e aí eu fiz o vídeo e postei o vídeo. Então, assim, ele sai porque você tem um objetivo. Então, essas são as duas coisas que fazem eu, de alguma forma, perder essa vergonha, perder esse medo, eventualmente, né? Assim, eu coloco vergonha porque é um pouco do que eu sinto, do que eu escuto aqui de sentimento, mas assim, a gente sair um pouco do que trava a gente e fazer a gente oferecer, vender, postar e tudo, tá? Então, assim, são essas duas coisas que são muito valiosas para mim, que eu entendi e que eu sempre mantenho ativo, né, no meu pensamento, nas minhas reflexões, para eu falar assim, não, eu vou fazer porque eu tenho esse objetivo, eu vou fazer porque faz sentido eu fazer isso.
tá? Então, não deixem de buscar o sentido e o objetivo, com certeza isso pode ajudar vocês a destravar o que está travando vocês em relação a isso, tá? Me contem aí se faz sentido para vocês isso, se de alguma forma vocês acham que se der esse sentido e objetivo, vocês vão conseguir de alguma forma destravar aí esse processo, ou se tem alguma outra coisa que trava vocês na hora de fazer esses posts, se vocês têm alguma outra perspectiva, estamos aqui para aproveitar e conversar também, tá? Então é só escrever no chat que a gente que eu vou vendo aqui o que vocês sentem. Aliás, se vocês tiverem alguma dica também, então esse é um pouco do meu pensamento. Se tiver alguma de vocês aqui que já costuma fazer mais, eu já faço mais post e tem alguma dica para dar, escreve também no chat, porque isso ajuda bastante. Né? A gente, assim, dentro do nosso processo de ir construindo essa conexão aqui, é muito legal que tem muito exemplo que uma usa que pode ajudar a outra, então não deixa de escrever aqui também sua dica para as outras pessoas de como pode ajudar nesse processo. E por fim, passando para o nosso top 1. Gente, esse é o top 1, assim, disparado, porque sempre vem com esse... qualquer coisa que venha, vem com com essa continuação. Ela é uma continuação de todas as dificuldades que chegam em mim, que é quero ajuda na prática. Eu acho tão interessante, porque assim, eu tenho dificuldade de fazer post, mas eu quero ajuda na prática. Eu tenho dificuldade de atrair cliente, mas eu quero ajuda na prática. Eu tenho dificuldade de fazer, sei lá, alguma vitrine, mas eu quero na prática. Eu quero fazer, mas eu quero ajuda na prática. Então, assim, por isso que eu coloquei como top 1, porque ele faz parte muito do processo todo que eu escuto, que cara, não adianta a gente simplesmente aprender a fazer ou escutar isso, eu preciso fazer na prática. E eu acho tão interessante isso, porque é isso, né? No final do dia, assim, a gente fazer ou só estudar, só tá ali. Deixa eu só tomar uma água que eu tô ficando rouca. Dá um segundinho. Pronto, voltei. Dessa vez eu fechei o microfone para não... Não, agora eu voltei. Voltou o som, né, gente? Vocês estão me escutando? É que eu coloquei no mudo para não tossir no ouvido de vocês. Mas espero que vocês já estejam me escutando de volta. Então, escuto muito isso, tá? O quero ajuda na prática. E assim, o que eu tava falando, faz muito sentido, porque eu tava falando, né? Eu tô fazendo um curso, por isso que eu tô até fora do meu cenário de sempre, a luz aqui. Mas a gente estava discutindo muito isso no curso que eu estou fazendo, é curso de como é que a gente faz mais coisa no digital, tem várias estratégias digitais interessantes assim que eu vim aprender, porque meu negócio é muito do digital, e aí a gente conversa muito sobre isso, assim, de como é que a gente faz na prática, como é que a gente coloca na prática. Eu quero exemplo prático, e tá aqui o meu contexto, né, meu negócio acontece isso, o que você faria no meu lugar? Então essa coisa da prática, ela faz muito sentido, porque a gente, no final das contas, não, assim, lógico que todo mundo quer aprender a teoria, é importante saber o fundamento das coisas, mas se eu estivesse aqui falando para vocês assim, olha, o autor não sei o que lá, ele ensina a matriz de... Assim, eu posso falar um monte de nome bonito aqui, de coisas que eu estudei, de coisas que eu tenho a referência, mas assim, quem gosta de marketing sou eu no final do dia, né? Vocês querem vender, vocês gostam de vender roupa, vocês gostam de vender papelaria, vocês gostam de vender cosméticos, vocês gostam de vender as coisas que vocês vendem. Então, assim, não adianta a gente ficar ali tentando falar do autor da matriz, da teoria do não sei o quê, que não é isso, que a gente não está aqui para isso, né? Eu não estou aqui para dar aula de marketing, eu estou aqui para ensinar vocês e ajudar vocês a vender. E aí é muito natural que venha essa coisa do eu quero ajuda na prática. Então, essa é uma das coisas que eu também tenho refletido muito em relação a como fazer esse processo. Porque aí é onde a gente tem muito dessa questão que eu estava falando lá do top 3, né? Que eu posso dar uma ideia na prática, eu posso trazer o exemplo na prática, eu posso contar aqui como é que a gente faz de começo ao fim uma ação de vendas específica.
mas não necessariamente ela vai servir para sua loja. Então a grande dificuldade da prática é que eu consiga dar realmente um caminho que seja algo que vai funcionar para vocês, porque senão eu também posso vender um terreno na lua de falar assim, olha, é possível fazer isso, é possível fazer aquilo, faça isso, faça aquilo, e não necessariamente vai funcionar. Então, assim, acho que esse é o ponto principal. E aí, uma das coisas que eu estava mais refletindo em relação a isso, né? O que vocês podem buscar e cada vez mais busquem, tá? Dentro do processo de querer ajuda na prática. São duas coisas que fazem muita diferença. Então, uma é seguir um método. Então, entendam um método que faça sentido para vocês, e por isso, né, vou sempre reforçar aqui, porque cada um vai ter um método e provavelmente vocês conhecem várias pessoas que trabalham com coisas de loja, que ajudam a vender mais em loja, enfim, né, não sou a única que faz isso, e cada um tem o seu próprio método. Então, é importante encontrar um método que faça sentido para vocês, que vocês consigam entender o que a pessoa fala, que vocês consigam ter essa conexão de aprendizado mesmo, de falar assim, não, o que ela fala eu entendo, o que ela fala eu consigo visualizar na prática. Então, assim, isso é importante você encontrar alguém, algum método que realmente te dê esse caminho que você acredite, tá? Então, assim, dentro da aula da operação eu vou ensinar o meu método, então aí vocês vão conhecer um pouco mais de como que é que eu acredito que é possível e que é importante fazer. Então, passa muito por aquelas 3 etapas de entender qual é a estratégia, de entender qual que é o repertório, qual que é a melhor ideia para sua loja e como é que você faz isso de uma forma frequente. Tem várias ideias, várias coisas que eu vou trazendo aqui, eu vou continuar fazendo vários conteúdos, tá? Então, assim, tem a operação, ela vai acontecer a semana que vem com as 3 aulas, mas a gente tem muitas possibilidades de olhar dentro lá do Instagram, tem várias ideias, tem várias coisas que estão também alinhadas a esse processo, né, de alguma forma, mas, assim, busquem um caminho para seguir. Tá? Então, assim, qual que é o meu grande ponto? Você quer ajuda na prática? Entenda qual que é o que faz sentido para você, né? Qual que é a forma de ter esse olhar para sua loja e conseguir fazer com que você, não, tá bom, entendi isso, então eu vou lá e faço. Agora eu entendi isso e vou lá e faço, entendi isso e vou lá e faço. Né? Então, assim, busquem um método, porque a pior coisa que pode acontecer é a gente ficar tirando para todos os lados, sabe? Falar assim, não, eu vou para cá, eu escutei aquilo ali, agora eu vou fazer isso aqui, agora aquele outro falou uma coisa interessante, então eu vou para lá. E assim, é bom a gente conhecer para a gente entender as possibilidades, mas na hora da gente começar a pensar numa direção para a nossa loja, para falar assim, não, eu vou por esse caminho, é importante você realmente ter um pensamento de, não, eu vou seguir isso aqui, que é esse formato, tá? Então, porque isso faz diferença para você dar sequência, para você ter começo, meio e fim das coisas, tá? Então, dentro desse processo da prática, o que eu quero trazer para vocês é um pouco dessa consciência. Busquem um método, sabe? Busquem quem consegue fazer essa relação com vocês e ter esse começo, meio e fim de um jeito que seja fácil de entender e que vocês consigam ver isso aplicado na loja de vocês. E o segundo ponto é acompanhamento. E aí o acompanhamento é algo que ele é muito importante porque uma coisa é a gente saber o que é o que eu preciso fazer. A outra coisa é fazer. Então, assim, dentro dessa coisa prática, busquem essa possibilidade de ter acompanhamento juntos. Busquem estar junto com pessoas que podem responder para vocês. Então, estamos aqui na live, coloquem as dúvidas de vocês. Isso é acompanhamento, né? Colocar aqui, eu saber que fulana de tal vende tal coisa, que outra pessoa vende tal coisa, que outra pessoa vende, né? Assim, que a gente consiga, de alguma forma, fazer esse processo sendo acompanhado, sendo escutado, consiga tirar dúvidas e tudo, tá? Então, isso é importante de buscar e de ser feito, porque uma coisa eu vou vi essa dica e vou fazer essa ação e vou pensar isso para minha loja. A outra coisa fiz, e agora? Deu certo, não deu certo? Ou estou com dúvida aqui nesse processo, tudo. Então, assim, a ajuda na prática, ela requer acompanhamento, ela requer essa possibilidade de ter ali esse passo a passo, né? Esse caminho ali de um jeito um pouco mais cadenciado e um pouco mais próximo, tá? Então, os exemplos, eles vão ser sempre bem-vindos, tá? E aqui eu estou trazendo um pouco mais de
de um conteúdo mais de pensamento estratégico para vocês, porque eu acho que vocês podem e precisam ter isso para realmente fazer a diferença na loja de vocês, né? Então, assim, seria muito bom eu falar assim, eu quero ajuda na prática, então eu tô aqui, ó, dando um monte de ideia, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Na live passada mesmo de Natal, quem não viu pode voltar lá ver, tem várias ideias. Então, você pode fazer sorteio, você pode fazer Natal solidário, você pode fazer não sei o quê. Teoricamente, isso é na prática, tá ali, ó, tem um exemplo, mas é muito importante que vocês consigam realmente, na prática, na loja de vocês, ali no dia a dia, buscar esse acompanhamento, tá? Então, isso ajuda muito, principalmente para quem não vem dessa formação de gestão, dessa formação de entendimento de marketing, de vendas, né, assim, a gente às vezes estudou outra coisa, às vezes a gente tem experiência em outros lados. Eu vejo várias pessoas que têm loja que não necessariamente já tiveram lojas ou têm lojas há muito tempo. Às vezes, eu sou uma funcionária pública e aí eu abri uma loja agora, ou eu só trabalhava em casa e resolvi abrir uma loja para ter uma renda extra. Tem vários casos, tem vários contextos, né? Então, assim, é importante buscar essa ajuda mais especializada, esse acompanhamento mais especializado para você poder se sentir mais seguro e fazendo isso acontecer na prática efetivamente, tá? Eu acho que esse é o ponto, assim. O exemplo é muito bom, eu vou sempre trazer, estou sempre aqui, mas é importante o acompanhamento para vocês realmente conseguirem fazer esse salto, né? Que é o que vocês realmente querem. E aí eu reforço para vocês, então assim, eu quero ajuda, como é que eu faço para ter ajuda? A gente, assim, amanhã libera a primeira aula, quarta, segunda, sexta-feira tem a outra, a última aula. Nessas 3 aulas eu vou te mostrar um pouco esse passo a passo, né? Essa possibilidade de método, por onde você começa, o que você precisa fazer. Então eu vou explicar para vocês, né, 5 passos que vocês vão fazer isso, que está lá na minha aula 2. E na aula 3 eu trago casos reais para vocês realmente verem isso na prática, né? Como que isso acontece. E aí na aula 3 eu finalizo contando um pouco para vocês de o que eu posso fazer por vocês, como é que eu posso ajudar e tudo. Então, se tiver interesse, a gente vai poder conversar mais um pouco sobre isso. Porém, agora eu quero vocês mais interessadas em começar. Então, a aula 1 eu vou começar fazendo, então, para quem não está na operação, clicar no link da bio e se inscrever. E aí vai receber, né, o link para a aula 1 amanhã às 8 da noite. E amanhã, na primeira aula, a gente já vai começar de um jeito bem na prática, tá? Porque aí o que eu estou tentando fazer? Sabendo que todo mundo precisa na prática, eu realmente estou colocando a mão na massa dentro desse processo. E a gente vai começar, a aula 1, ela é um diagnóstico, então ela é feita para eu passar o conteúdo para vocês e para vocês irem avaliando a loja de vocês. Então, assim, a gente vai conseguir fazer um diagnóstico da sua loja juntas aí nesse processo da aula 1. Então, são 5 passos que você vai passar de perguntas ali, né, que eu vou fazer, eu vou explicar, e aí você vai conseguir dar uma nota para sua loja de como você sente que ela tá. E a partir dessas notas vai sair um diagnóstico personalizado para sua loja, né? Então, assim, a gente vai fazer isso amanhã, vocês vão me mandar as notas e aí eu vou fazer um diagnóstico personalizado para a loja de vocês. Porque não tem, gente, melhor ponto de partida para a gente começar a colocar na prática do que a gente se olhar mais individualmente. Então, eu vou fazer esse diagnóstico com vocês já nessa primeira aula. Então, é imperdível aí fazer esse processo, aprender um pouco mais e aí já começar a olhar, falar assim, não, minha loja está com essa pontuação e essa pontuação significa o quê? E aí, a partir daí, a gente começa a construir para vocês um plano de ação mais detalhado que vem na aula 2 e na aula 3. Tá? Então, pensando em colocar o máximo na prática possível dentro desse processo mais online, né? Mas que eu consiga, de alguma forma, fazer com que isso esteja mais próximo de vocês. Então, espero que vocês me acompanhem na aula 1 amanhã. Se conseguirem estar ao vivo comigo no chat, às 8 horas eu vou estar conectada junto, né, na estreia do vídeo, então conto com vocês ali, porque aí a gente vai poder trocar ideias ali no chat juntas e continuar essa conversa. A gente tá junto aqui, já é um ótimo ponto de partida, né? Então, assim, contem comigo. O que eu posso dizer para vocês é isso, assim, contem comigo nesse processo, contem comigo durante as 3 aulas, que a intenção é que a gente realmente faça esse processo ser o mais produtivo para vocês e a gente consiga levar o máximo na prática possível para o negócio de vocês, tá bom? Então, assim, quanto mais eu puder estar próxima, mais estarei. E é isso.
Gente, tudo certo? Tem alguma dúvida, alguma questão? Tá tudo certo? Assim, o link vai pelo WhatsApp amanhã nos grupos da Operação Loja Cheia. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, pode responder direto também no WhatsApp, lá na mensagem privada, se tiver alguma questão específica. Porque no grupo mesmo eu deixo fechado para responder, porque acaba sendo mais. Tem muita gente, enfim, né? Então às vezes a gente fica lá com muita mensagem, mas pode, se você clicar e responder direto também pode ser, caso tenha alguma dúvida. E no @trampolim de negócios, eu tô sempre de olho lá no direct, pode me mandar mensagem lá no @trampolim de negócios, que sou eu mesmo que olho, e aí eu posso tirar algumas dúvidas se tiver, tá bom? No mais, espero encontrar com vocês amanhã às 8 da noite, lá no chat do YouTube, tá bom? Que eu vou mandar o link. Então, muito boa noite para vocês, muito obrigada para quem me respondeu caixinha de pergunta, para quem mandou mensagem e tudo, porque, enfim, é sempre muito útil, muito interessante. Tá bom? Obrigada, gente. Boa noite, bom domingo, ótima semana para vocês. Beijo.